Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Ei, Pode Falar, que aqui o assunto é você. E eu hoje tenho como convidadas umas pessoas muito especiais. Elas são conhecidas como as comadres, né? E elas, inusitado, hilário, como eu conheci uma delas, né? Nós estávamos programando uma viagem para Israel e ali na barraquinha lá do queijo que a gente compra aqui, é tradicional aqui no lago, e chega aquela pessoa quando não se usava máscaras, com uma máscara, né? Um chapéu super granfino, assim, chiquérrimo, aquele chapéu da Abona, assim, bonito, um panamá bonito, um vestido longo, chiquérrima, né? Só que ela tinha feito uma cirurgia ortognática. E estava falando ainda com muita dificuldade. Aí chegou e fez, ô pastor, eu vou viajar com o senhor. Eu olhei assim, eu digo, tem certeza que essa... Aí depois eu olhei e disse, essa mulher vai viajar, quem é essa mulher? Depois ela mesma se identificou como a cunhada de Patrícia. E aí depois, quando, claro, nós viajamos, ela já não estava mais, né, com dificuldade de falar, não estava com o chapéu chiquérrimo, né? Nós viajamos e fiquei conhecendo as comadres. Patrícia Silveira e Karine Silveira. É um prazer recebê-las. Prazer, né? Essa história é só para ilustrar como eu conheci Karine, porque na viagem nós ficamos muito íntimas. Até eu puxei o cabelo dela. Foi. Porque Karine... É muita intimidade. Porque Karine, ela fala tanto, fala mais do que eu. Eu não conseguia falar. Eu ficava depressiva na viagem, porque ela ela pergunta. E aí eu não conseguia responder, não conseguia falar. E teve uma hora que eu me desesperei, puxei o cabelo dela. Cala a boca! E a nossa viagem foi uma bênção, foi um né? sucesso. Obrigada pelo convite, André. Que bom. Vocês são sempre bem-vindas, vocês sabem. Moram sempre no nosso coração. E nós somos muito íntimas, né, Karine? Sim, Eu já puxei o cabelo. A pergunta de praxe, para iniciar. Onde Deus encontrou vocês na jornada da vida? André, minha história começou com o Senhor, na minha intimidade com Ele, quando eu tinha 15 anos. Eu me dizia católica e espírita na época. E só que como uma católica e espírita que não tem o entendimento e a intimidade de ler a palavra de Deus, então eu ainda não tinha essa intimidade. Né? Eu não conhecia a Deus com profundidade, né? E por muitas histórias familiares que a gente foi tendo, a história é longa, um dia nós conhecemos um pastor que se dedicou, né? Pagou o preço por nós, nos ensinou, nos estimulou a ler a Bíblia, buscar na palavra, buscar as verdades, né? Buscar os esclarecimentos. Porque a gente, como cristão, se a gente se diz cristão e não lê a Bíblia, não é cristão. É verdade. Né? É efetivamente, verdade. no sentido de ter a intimidade com Deus. É verdade. Então, foi aí que eu aprendi. Porque eu era uma cristã, mas eu não era uma cristã que buscava entender, né? Porque às vezes você vai à missa, você vai ao culto, mas você não busca a intimidade. Então, esse não é estar completo diante do Senhor, na sua intimidade, no conhecimento, né? Então, foi aí que a gente passou a conhecer e interagir com o Senhor com mais profundidade. E você, Karine, como Deus te encontrou? Pois é, eu digo que a gente busca Deus em vários lugares, né? Sim. Então, eu fui em tudo que tinha para ir. Fui no candomblé, eu fui em tudo. Conheceu tudo? Eu conheci tudo, né? Mas, assim, sempre aquele vazio, né? Nada preenchia, tal. E eu casei... Eu sou de São Paulo, casei e vim para cá. Casei novinha, tinha 21 anos. E aí eu já tinha ido em igrejas evangélicas e tal, mas nunca tinha frequentado. E aí a Patrícia casou, uns 2 anos depois, a Patrícia casou com o Júnior. Que é seu cunhado. Isso, que é meu cunhado, e me levou para a igreja. Sim. E ali eu comecei a ter um relacionamento com Deus, que eu não tinha, não conhecia, né? E eu me encontrei. Falei, não, é aqui eu tô tendo uma experiência com o Senhor, tô conhecendo Ele, e comecei a ler a palavra, e comecei a buscar. A Patrícia me ajudou muito, nossa, é minha irmã, né, em Cristo. Eu não falei. E na vida. Eu não falei, mas elas são cunhadas, né? Os maridos são irmãos.
E uma coisa que eu admiro muito em vocês é essa amizade e eu queria ressaltar aqui. Como é ter, vamos dizer assim, como é ter sucesso nessa amizade de cunhada? Não disputar, não estar com outras intenções, né? Porque hoje o relacionamento humano é muito complicado às vezes. Mas eu vejo que vocês são parceiras, assim, vamos dizer assim, vocês dividem, a gente já viajou, já conviveu um pouquinho com vocês e sabe como vocês são, assim, interagem uma com a outra, combinam e são amigas. E dentro da relação familiar, isso às vezes é meio complicado. Eu sou filha única, né, André? Sim. Então, você assim, queria muito ter uma irmã. Eu queria, né? Mas já passou e foi a história que Deus me escreveu para mim. Mas, ao longo do tempo, depois que eu me casei, porque a Karine já era casada, foi havendo uma construção. Sim. Né? Nem sempre foi essa cumplicidade. A gente foi construindo, até porque a gente estava vivendo no começo do casamento situações muito diferentes. Né? Ela tinha começado teve a Marina. Depois da Marina, muito nova, né, Marina muito nova. Depois eu tive a Larissa. Aí depois eu estava com uma vida profissional muito agitada e ela muito nos estudos, porque ela também estava cursando faculdade. Então, assim, a gente teve desencontros e eu digo que Deus foi construindo e fazendo como um tapeceiro, né? Foi construindo a nossa vida para que hoje a gente atingisse, inclusive, a maturidade para saber nos relacionar como família. Sim. Né? E assim, com muita oração, né? A gente entendendo e respeitando uma a outra, nas suas preferências, demais, nas suas preferências, nos limites, a gente foi construindo isso, até hoje a gente aprende, né? A gente não tem só uma amizade de falar assim, vem cá, vamos viajar, a gente também tem a hora que a gente tem nossos fights, né? Vamos, Karine, olha assim, tem os ponteiros. Se acerta. O que a gente tem procurado fazer é não deixar que as arestas cresçam. Sim. Né? Isso é também então, segredo. A gente tem tentado aparar antes que ela cresça ou uma bola de neve fique maior, né? Então, hoje eu posso dizer que além de ser minha cunhada, minha comadre, porque eu sou madrinha dos filhos dela e ela dos meus, somos irmãs mesmo, e irmã que a gente escolheu. E a irmã em Cristo. E a que escolheu, porque nós não somos irmãs de sangue. Então, essa foi uma construção, né? E só para esclarecer o comadre, nossos maridos são, a princípio, católicos, frequentam a IBLN, exato. E eles davam um valor, né, no ritual dessa coisa do batismo. Por isso, nós somos madrinhas trocadas, e independente de qualquer situação de religião e tudo, mas por respeito, por respeitar a história religiosa deles, os mais velhos, que são os avós, que preservam, né? Eu acho que dentro do evangelho é uma coisa que, de certa forma, a gente perdeu, né? Essa história do padrinho, né? Sim. Porque, por exemplo, no interior, lá na Paraíba também, essa coisa do padrinho é muito forte, né? E o padrinho é aquele que cuida também, Sim. né? Então, a gente, às vezes, Sara dizia assim, mãe, eu queria muito ter uma madrinha. Não é? Porque tem coisas, às vezes, até que a Karine vê em algum comportamento com a Larissa ou com o Lucas, não faz assim, não. E que às vezes a gente não consegue vislumbrar, né? Então, é auxiliadora quando às vezes a gente não consegue ter a percepção de algumas coisas que a gente está tão envolvida e não consegue aí, mas eu acho isso, cuidado com aquilo, né? E a gente vai trocando esse padrinho no sentido assim de ser essa pessoa que cuida também com você, com os pais, né? Acho isso é muito interessante. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Karine, por que a vida é preciosa para você? Por que a vida é preciosa para mim? Primeiro, eu acho que já é uma dádiva você ter nascido, né? Porque entre milhões, entre vários óvulos, entre vários espermas, eu fui agraciada pelo Senhor. Sim. E estou aqui. Com a vida, né? Com a vida. Só isso já é uma preciosidade que não tem tamanho. Né? E chegar, por exemplo, eu estou com 47 anos. Nossa, no longo da minha vida, eu perdi algumas pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive de estar aqui até hoje.
Então, eu agradeço muito a Deus. Agradeço a Deus por ter vindo para Brasília, por ter me tirado de lá. Eu digo às vezes, ai Senhor, tu me tiraste da terra do Egito. Não porque lá era muito ruim, mas eu vim para a terra prometida. E aqui é melhor, não é? Aqui é melhor. É. Sim. Então a minha vida é preciosa por isso. É como diz uma amiga minha quando a gente ora, olha, eu tomei um banho quentinho. Que dádiva, né? É verdade. Que dádiva. E você dá muito mais valor, por exemplo, eu passei 7 dias na UTI. Dos 7, 6 sem tomar banho, né? Então, quando eu fui tomar banho, eu chorei. Pois é. Porque, por exemplo, quando eu fui ao banheiro sem estar na cama, né? Então, a gente começa a dar valor às pequenas coisas que a gente nem percebe que faz. Que são tão corriqueiras, né? Ou é. A gente dá valor. E também conhecer ao Senhor. Sim. Gente. É maravilhoso. Nossa, aí é ganhar na loto, né? Com certeza. Já é milionária. Já é Eu gosto de milionária. dizer que nós somos herdeiras. Sim. Nós já somos ricas, Sim, milionárias, ganhamos sim. de Jesus, porque Sim. o maior prêmio que a gente ganhou foi a salvação. Sim, o resto Morar são com consequências Ele. daquilo Com que ele tem para certeza. nós de plano, né? Com certeza. Me responda uma coisa. Você sabe que, assim, quando eu tô planejando um evento, eu penso sempre em Patrícia. No sentido de que, assim, quando tem que lidar com pessoas, eu vejo que Patrícia, ela é muito boa nisso, né? E aí eu sempre coloco ela lidando com pessoas. Você está fazendo o possível ou o melhor que pode? Eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso, né? E Nas condições que você nas tem. condições que eu tenho, mas eu aprendo muito mais para melhorar para a próxima etapa, sabe? Uhum. Eu acho que todas essas experiências, quando a gente está disponível para lidar com pessoas, se a gente para observá-las, a gente aprende muito, a gente ganha muito em observar, muitas vezes replicar uma boa coisa, e muitas vezes para deixar ou não replicar aquilo que não é agradável, né? A gente aprende com as pessoas, da gente, isso eu não devo fazer, o comportamento dela não é legal. Então, assim, são coisas que a gente vai observando. Eu gosto de lidar com pessoas. Né? Isso é bom, né? E a gente acaba aprendendo quando a gente gosta. Quando a gente tem amor nisso, pelas pessoas, a gente acaba aprendendo, né? Essa semana mesmo você foi elogiado. Ai, como ela lida bem, né? Bom. Karine, o que é uma regra de vida para você? Isso aqui é uma regra de vida. Uma regra de vida que eu estou tentando cultivar é falar menos e escutar mais. Eu comecei dizendo que eu me desesperei. Eu estou tentando. Que ao longo da vida você vai Eu amo conversar com você, Karine. aprendendo várias coisas. E a gente está tentando fazer Amém. isso. Que bom, Karine. Melhorando. Que bom, eu também estou tentando, pode ter certeza. Eu acho que por isso que a nossa conversa está fluindo tanto. Então, Vocês, já eu para as duas, vocês lideram as expectativas ou as controlam? Não, é difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que ela é muito circunstancial, Sim. né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que falar assim, bora, vamos, e liderar a coisa e puxar para frente. Porque tem pessoas que, ali falando de pessoas, tem pessoas que não têm forças, e a gente tem que liderar mesmo, chamar. Tem coisas que a gente precisa recuar, determinados momentos a gente precisa controlar a ansiedade. Sim. Para poder tomar uma ação, né? Querendo falar de ansiedade, exatamente. E segurar a ansiedade. E nem sempre isso é fácil, né? Porque quando a gente tem alguns conhecimentos, algumas coisas que a gente faz, que tem hábito, a gente tende a atropelar as coisas. A gente tem que ter calma. Certo. Para você, Karine, você lidera essas expectativas ou então, controla? eu tento liderar, tento controlar, mas eu acho que o meio também te provoca, e aí você, dependendo da circunstância. Uhum. Mas eu não sou muito liderar, não. Eu sou ansiosa, eu já disse. Eu não sou muito, não. Eu lidero mesmo quando Deus manda. Fala assim, agora você não tem jeito. Segura. Segura. Me diga uma coisa, otimistas ou pessimistas, as comadres? Eu sou otimista. Você, eu Karine? acho que Olha, eu já né? fui pessimista. Quem trabalhou isso em mim foi o meu marido. Que bom. Porque o meu marido, ele é muito otimista em tudo, gente. Ele é alegre. Numa pessoa Ele é alegre. Ele é mesmo. otimista. Ele é mesmo. Tem hora
que assim, você não tá vendo, mas ele tem trabalhado muito em mim. Então, hoje eu me considero uma pessoa bem otimista. Que bom, né? O mundo está precisando mais de pessoas Demais, otimistas, né? demais. Sim. Vamos para outra pergunta em conjunto aí para vocês responderem. Vocês cansam de procrastinar? Ou resolve tudo no ato? Vou fazer já. Eu tendo a procrastinar aquilo que se refere a mim. Mas quando envolve os outros, eu boto pra frente. Sim. E você, Karine? Depende da circunstância. É, né? Depende, porque tem coisa que não dá pra você resolver, tem coisa que você não tá, assim, eu acho que também tem coisa que a gente não tá pronta pra fazer. Sim, Você precisa de uma verdade. preparação, né, para aquilo. Então, É. você vai, não, espera aí que eu ainda não... Não Ou até vou que dar nem conta. depende da gente, assim, Eu- né? Depende também dos outros, algumas ações, né? Não, e eu já fui muito assim, não, vamos fazer, vamos resolver, e quebrei a cara várias vezes, É, porque verdade. você quebra a cara, não tem Principalmente como, se né? envolve outras pessoas Sim. também, né? Sim, sim. E aí, eu acho que depende das circunstâncias. É verdade. Me diga uma coisa. Esse ditado que diz assim, Maria vai com as outras. Vocês são Marias ou não? Isso não. O que é que diz pra vocês esse ditado? Então, assim, eu acho que a gente, em tudo, independente de ser meu, em tudo a gente precisa buscar um certo conhecimento para ser levado ou não ser levado, né? Na verdade, a gente não deve ser levado É. por indução dos outros. Então, a gente tem que ter conhecimento de algum determinado assunto em que você está envolvido, né? Então, ser Maria vai com as outras, não... A pessoa não tem uma personalidade e eu acho que precisa dela se posicionar Sim. para não ser levada pelo pensamento dos outros e cometer um erro por causa dos outros. Né? A gente tem que assumir os nossos erros, mas não por causa da mentalidade e das referências alheias, sem você saber do que você tá se tratando. Né? Deus já fechou uma porta que você queria abrir e não... Ele não deixou. Várias. Me diga uma Tinha situação. que fechar muitas. Eu queria abrir essa porta e Deus fechou essa porta pra mim. Como é essa Olha. sensação? Como é que você lidou com isso, Karine? No começo é frustrante, né? Você Sim. ter uma porta que você tinha certeza que estava Deus ali bateu aberta, na sua cara. Pum, fechou. e não foi. Teve uma situação que eu orei. Precisa ser declarado ou pode Sim, não, ser não, no não. oculto? Pode ser assim. Não, Pode não. ser no oculto? Pode. Pode. Então tá. Aí, olha só, é coisa que envolve filho, né? É. E eu orei, aí numa situação, orei. E Deus me deu palavra para orar. Foi uma experiência tremenda com Deus. Só que na hora, não aconteceu do jeito que eu... Você idealiza, né? Coitado, nem que Deus não faz que fecha a porta na sua cara. Você acha que vai ser do jeito que você... Planejou. Planejei, Você planejou. claro, né? Mas não foi. E aí, eu chorei muito e eu falei, poxa, Senhor, o Senhor me deu até versículo para orar. Então, não foi o Senhor que falou comigo, mas eu estava orando na palavra. E aí Deus me deu Lamentações. Eu acho que é 3,17. Ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê frutos. Essa, não É Abacuque. 3. Abacuque. Abacuque. Isso, nas Lamentações, desculpa. E aí eu entendi que eu tenho que confiar nele, independente do que aconteça, independente da situação. Se eu orei, se ele me deu o versículo, foi por um propósito, Sim, tinha sim. não saiu do jeito que eu imaginava, mas ele sabe de todas as coisas, ele é soberano. Certo. Me diga outra coisa. Vocês têm um grupo de amizade muito grande, preservam essas amizades, eu sei disso, né? Mas vocês já renunciaram a alguma coisa, alguma amizade, por conta de Cristo, no nome de Jesus? Ah, já. Como é essa experiência? André, Cristo é inegociável. Sim. Então, assim, é óbvio que quando a gente renuncia e coisas que a gente preza, a gente lamenta, mas Cristo é inegociável. É verdade. Produz dor, porque você abre mão ou você fala, bom, se ela não quer andar comigo, eu tendo meu Cristo, tchau pra ela. Causa dor, né? Causa fica frustração, a gente dedica, a gente fica Entristece. triste, porque
somos, né, nascemos com sentimentos e prezar por Sim. amizades e gostar do outro, né? Sim. E aí, Karine, já lidou com essa situação? Então, já, mas e a gente tenta, né? A gente vai Insiste. atrás, a gente insiste, a gente acha, não, eu que estou errada, Deus tem que me mudar, eu não tenho paciência. Até uma hora que Deus fala, ó, eu tô tirando. Aquieta Verdade. seu coração, Sim. que é comigo. Às vezes também, não é assim, eu acho que Deus tem muito tempo dele. Eu lembro muito de Marcos. Sim. Que, né, João Marcos andou lá com Paulo, aí Foi Paulo mandou ele embora. Foi rejeitado, Olha, volta lá. gente, foi rejeitado, volta lá. E às vezes eu tento me policiar, porque o impulso é o quê? A pessoa não quer, né? Poxa vida, eu tô aqui, dedicando, orando, fazendo, e tá jogando uma porta fora. Sim. Mas às vezes não é isso. Às vezes eu tenho aprendido que há tempo para todas as coisas. Uhum. Verdade. Né? Verdade. E que a gente tem que esperar o tempo do Senhor. Sim. E que aquela semente que foi ali administrada, plantada, Cultivada, né? cultivada, ela vai gerar frutos na hora certa. É É verdade. na hora de Deus, né? É verdade. E a frase assim, posso orar por você? E já emendo outra pergunta. Vocês já sofreram discriminação, rejeição por serem evangélicas? No meio que vocês vivem, o que vocês fazem? Alguém já chegou a dizer, olha, você notou assim, não, ele está fazendo isso porque eu professo a fé em Cristo Jesus. Não, eu já senti de forma velada. Nada assim, tão assim, né? Não quero saber porque você... por causa da sua fé. Não, nada assim muito agressivo, mas a gente sente. O brasileiro tem preconceito velado, Tem, né? tem. Muito, né? Mas eu diria que hoje está muito melhor, né? Sim. Porque quando eu me converti, era muito pior. Sim. Quando eu me converti, até a gente tinha uma certa reserva com a gente mesmo. De falar, porque podia ser que a gente pudesse, assim, poderia acontecer da gente ser hostilizada. Uhum. Então a gente tinha esse Pisava em ovos. Pisava em ovos, essa é a palavra. Exatamente. Mas, assim, de forma velada, a gente sente até hoje, sim. Sim. E você, Karine, já sofreu algum preconceito quanto eu professo a fé em Cristo Jesus? Tirando a família, eu acho que não. Família é o nosso próximo assunto. Olha, porque a única... eles me chamam de crente, né? Como é? Ungida de Deus. Essa é a palavra. Glória a Se Deus, apega né? com Eu ela. recebo. Glória a Deus. Mas Se sabe apega com qual ela. é o problema também? Quando a gente conhece o Senhor, a gente acha aquilo tão maravilhoso, a gente tem tantas experiências boas que você quer que o outro tenha também. Então, eu confesso que por um tempo eu fui um crente meio chato, sabe? Insistente. Exatamente, né? Dei Bíblia pra todo mundo, foi aquela coisa. Então, eles têm uma história mesmo pra me culpar, sabe? É porque assim, a gente tá vivendo aquele primeiro amor, a gente quer que todo mundo viva, né? Sim, você quer, né? Então, agora com os longos, ao passar dos anos, isso mudou muito, né? Eu tenho, hoje meus tios pedem oração. Estão respeitando. Estão respeitando. Por quê? Porque a gente muda. Né? Por mais que eu não veja a minha mudança, eu não vejo, graças a Deus, que Deus me livre, a pessoa que eu era, às vezes, mas você era muito assim, assado, sem gosto tão diferente. E a gente não lembra, né? Graças a Deus, Deus é perfeito. É verdade. E aí isso vai mudando na vida da gente. Agora, se alguém falou alguma coisa, menina, eu acho que eu não prestei atenção, porque eu não... Passou. Passou, não lembro não. Karine é uma boa pessoa, ela não guarda mágoa. Ela não guarda mágoa do puxão de cabelo que eu dei nela. Não, amiga. Foi de Jesus. Eu falava mesmo, estava falando muito. Qual o valor da família para vocês? Excede qualquer explicação, É. né? Qualquer sentimento. É né? bom ter família. Demais, né? demais. Começar uma família envolve coisas além do emocional? Isso aí a gente vai aprendendo com o tempo também. Eu acho que, por exemplo, eu casei com 21. Você casa apaixonada. Você mora numa cabana. É você ali e o seu companheiro, né?
Eu não me arrependo de ter casado, não. Às vezes as pessoas falam assim, mas você casou com 21 anos, você casou muito nova, né? Vocês casaram novos. Mas até sem eu conhecer o Senhor, Ele estava presente até nisso. Eu acho que com o passar do tempo, você não compete mais, porque eu não conhecia Jesus, não sabia nada, então eu competia muito com meu marido, né? Eu não queria construir. Você é o homem, lá tá escrito tem que ser o cabeça, eu também queria ser a cabeça. Pronto, acabou. Não queria ser mandado por Claro cabeça que nenhuma. não, tá doida, mandada? Não dá, né? Mas aí o tempo vai passando, graças a Deus. O Batata tá morrendo de rir, viu? Então, vai se acostumando, tu vai rir muito ainda. E a Lari também tá rindo. Vai acostumando e aí nós fomos construindo juntos. Às vezes as pessoas falam assim, né, para minha filha, você tem que aproveitar a vida, você não deve casar cedo não. E eu falo, tá repreendido, Senhor. Porque esse povo tá demorando muito para casar, casa tudo cheio de mania, aí ninguém dá conta Cheio um de do hábito. outro. Entendeu? Aí não vai ficar junto. Cheio de nó, cheio de que propó. Não pega aqui, não faz assim. Cheio não. de razão, Ou eu só gosto assim, eu só gosto assim. Isso é ruim. Dá ruim. Não, amiga, achou, Deus mandou. Não fica namorando aí 5 anos, 6 casa. Garante. Casa. Garante. Entendeu? Não? Esse negócio de ficar namorando 5 anos também não presta. Não presta. Também acho. Desgasta. Aí já vive. Já vive vida de solteiro casado. Né? Porque começa a partilhar e Já vivi de casado solteiro. Exatamente. É o contrário. Porque a mente é muito... Né? Acelerada. Me diga aí, quem era Patrícia e quem era Karine antes de ser mãe? Eu posso dizer que eu falo que toda vez que, por exemplo, eu tô longe dos meninos, eu falo, cadê meus pedacinhos? Eu era sem pedacinhos. Certo. Eles são meus complementos, né? Certo. E os meus filhos comprovam que eles são a herança de Deus para mim. Então, eu me sinto abençoada. Sim. Não só por ter sido gerados na minha barriga. Porque talvez se eu tivesse adotado, eu ainda assim também seria abençoada, né? É verdade. Porque existem filhos de pais que são naturais e que não estão nem aí para os seus filhos. Isso não quer dizer nada, né? Então, eu entendo que a graça de Deus permitiu que eu estivessem me agraciando mesmo como herança, sabe? Então, eles são meus complementos mesmo. Karine, o que é que você vai fazer quando seus filhos casarem? Você planejou? Você é avó. Tá doida? Em nome de Jesus. Não, e vai casar em nome de Jesus. Vai. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tô preocupada que ela vai fazer Rodrigo Júnior de Delfim. Não, e o pior, lá em casa vai demorar, né, minha filha? Já tem uma que vai... Vai casar logo. Vai casar logo em nome de Jesus. Aí você vai aprender a fazer o novo casamento, que é o de Rodrigo Júnior. Não, né? aí eu já vou assim, Senhor, manda já uma mulher boa, uma mulher... Porque eu não tenho mais começar a orar, vigor. Tem que começar a orar pela nora. O que é que vocês esperam do mundo aí para os vossos filhos? O que é que você entende que o mundo pode oferecer isso ou o mundo não oferece nada para seus filhos? Tenho mais preocupação deles estarem com intimidade com o Senhor do que o mundo tem a oferecer para eles. Sim, isso Porque é importante. se eles estiverem seguros no Senhor, aí já está resolvido. Eu digo que está resolvido. Eles vão saber lidar com o mundo. Porque o temor do Senhor é a base, né? Sim. Para pensar 2 vezes nas suas ações, para pensar 2 vezes na hora de falar com o próximo e evitar certas coisas, porque nós somos as nossas escolhas, né? Certo. Cada escolha tem sua consequência, né? Então, que eles tenham o direcionamento do Senhor. Vocês têm super-herói? Você tem super-herói, Karine? Eu tenho. Jesus. Sim. O super-herói dos super-heróis, né? Claro. O que tem todo o poder, né? Sim. E qual era o poder que Jesus tem que você queria ter? Do super-herói Jesus. O poder que Jesus tem que eu queria ter. Sim. Sabedoria. Sim, que bom. E você? Queria ter um poder, uma partícula do poder de Jesus com você?
é amor mesmo, pelo próximo. Porque é difícil você amar aquele que tá te pisando, aquele que tá te maltratando, amar parente, amar filho, é tranquilo, né? Também, Mas o próximo, tem em hora- geral, é difícil, né? Tem hora que é difícil. Tem hora que só o amor do Senhor e do Espírito Santo. O renovo. O que acontece nas igrejas que as igrejas estão fazendo, principalmente nesse tempo assim, agora que passou mais esse tempo recluso da pandemia, né, que ficamos reclusos, o que é que vocês entendem que as igrejas estão fazendo? Isso me orgulha. Vocês podem me dizer? Eu acho que as lives, eu acho que foi uma forma nova, né, de interagir. Disseminar o reino, né? Sim. Tirar proveito dessa tecnologia, Sim. né? Para levar a palavra do Senhor mesmo. E eu acho que isso aí veio para ficar. É, porque você tem pessoas que não conseguem vir na igreja, pessoas acamadas, pessoas, né, que não conseguem interagir. E eu acho que foi uma forma de interação. Eu lembro que no começo da pandemia, você tá acostumado a ir na igreja, você sente falta daquilo, né? Aquilo te preenche. Eu acho que a igreja é o corpo de Cristo e você tem que fazer parte desse Com corpo. certeza, integrar, né? Me diga uma coisa, a igreja hoje é um contraponto no tempo em que vivemos? Ela faz esse contraponto? Você diz no sentido de ir... De ser contra a cultura, né? Eu acho sim, a gente está evoluindo para coisas muito sérias que vão contra os valores de Cristo, né? Não é do ser humano. Não é da igreja é em de si. Cristo, da essência de Cristo, né? É. Eu acho que nós, como cristãos, como igreja, vamos ter muitas dificuldades nesses embates, né? Sim, Por causa de Cristo. sim. Eu acho que a gente já tem. Já tem. Porque na geração que vem, lá em casa tenho duas, né? E de geração um pouquinho já. Já vai. Sim. O que eu vejo que tem de bom? Eles aceitam mais as coisas. Sim. Tudo é normal, isso né? é verdade. Eu estava conversando essa semana com a mãe. E ela disse, olha, Andréia, falando de certos posicionamentos. Sim. E ela disse, olha, essa geração agora aceita tudo. Tudo é normal. Tudo é normal. Exatamente. Tudo é normal, tudo é aceitável, tudo é convivível. Sim. Vamos dizer assim. A convivência é mais tranquila. Na minha época, não é era. ruim. Não. Isso, é uma coisa Uma boa. empatia que eles criaram, mas que Sim. às vezes se mistura. Exatamente, o ruim é isso. Porque às vezes não sabe dosar Exato. Confundir o que realmente é aceitação, né? O que eu posso aceitar, do que você ter um limite. A gente, como pai, eu acho que a gente fica até inseguro, né? Nossos filhos estão influenciando as outras pessoas do mundo ou estão sendo influenciados pelas pessoas? Você sabe, acho que a maior insegurança nossa é essa, né? Essa é a nossa oração. A gente ora todos os dias. Sim, eu sei disso. Todos os dias a gente ora. Nossa oração para os nossos filhos é isso. Que eles influenciem os outros por Cristo, do que sejam influenciados com ideias que vão contra o que Deus deixou para nós, o que Jesus pregou e ensinou e exemplificou para nós, né? Certo. Essa é a nossa preocupação. E também nós oramos, que eu acho super importante, que Deus dê a eles experiências boas com Ele. Experiências com Deus, né? Porque as nossas não valem, não vale muito. Não vale. É verdade, Experiência vocês com falaram Deus. agora uma coisa muito importante. Mas ele tem que ter a dele. A vivência tem dele, que né? caminhar A gente com fala o para Senhor. ser exemplo, né? É, Mas é. eles precisam ter as experiências, os milagres, ver isso aí, né? Sim. É a intimidade de cada um. verdade. Que eu não posso buscar por minha filha nem pelo meu filho. Sim. Se eles não buscarem, e aí a gente só nos resta orar. Sim. Eu tenho uma experiência assim com Sara, né? Veja só. Sara, ela... Quando teve o terremoto no Haiti, acho que 10, 11 anos atrás, aquele terremoto bem grande, e o que é uma destruição muito grande, né? Então, os pastores da nossa junta de missões organizaram uma ida, e esse foi um dos selecionados e ia também. E acho que, aí o que é que aconteceu? Nós estávamos implantando o primeiro cursilho. E 15 dias depois ia acontecer essa viagem. Aí, Sara, faltando assim um mês e pouco, ela chegou e disse assim, doutora Lúcia é a médica de essa, era cardiologista, né? É cardiologista. Aí, então ela disse assim, Sara, para a doutora Lúcia,
Fale para meu pai que ele não pode fazer essa viagem. Diga a ele que ele é doente, ele tem pressão alta, ele não pode ir. Lá no Haiti, olha, tá um surto de febre amarela, meu pai pode adoecer e morrer. Aí, o que é que aconteceu? A doutora Lúcia disse assim, Sara, vamos orar, porque Deus é poderoso. Ele pode escutar a sua oração e acontecer qualquer coisa e seu pai não ir. Sabedoria é tudo. Tá certo? Beleza. Sara começou a orar, minha filha. Eu vi a Sara de joelho direto. O que foi que aconteceu? Nesse meio, teve o cursilho. E esse era o único homem que tinha feito o cursilho e era um dos poucos que ajudava a gente, né? Não sei se é o Carlos que de vez em quando ia lá, enfim. Aí o que é que aconteceu? Sara orando, né? No último dia, quase no último momento do cursilho, essa pegou um bujão e deslocou assim. No que deslocou a patela. Nossa. Os 3 ligamentos aqui esgaçaram-se, né? Ficaram... Enfim, Écio teve os ligamentos frouxos, a perna ficou... Bam. Deus precisou desse Na recurso. semana dele ir para o Haiti. Aí, Sara, quando Écio morrendo de dor, aquela coisa toda, Sara lembrou. Pai, eu orei e o senhor não vai mais para o Haiti. Porque com essa perna o senhor não vai mais. Não interessa se você está sentindo dor. Não Deus importa. ouviu minha oração. Deus ouviu minha oração, pai. O senhor não vai mais. Aí, isso eu contei, né? E as meninas, eu vou pedir a Sara para arrumar um namorado. Eu digo, mulher, tu não pede, não. Porque Sara orou a perna de Écio. Vai que ela Vai que ora mesmo. e vem uma não. Fale pra ela ser específica. Né? Entendeu? Tem que vai ser que vem, ó. já pensou? Jesus, não, olha, pelo amor de Deus. Porque olha a perna de Écio. Com isso a gente aprende a orar. Não deixa aí, não, Senhor, mas não precisa quebrar patela, Não, quebrar nada. não. Mas foi uma experiência que ela teve. E ela foi edificada. Tira o desejo. Não é? E ela foi edificada. Então, Sim. os nossos filhos, eles precisam ter as experiências dele, né? Precisam. E eu, na hora, comecei a rir, zombando de Écio, porque eu digo, tá vendo, Écio? Tu Tá foi vendo? a oração de Olha Sara. o poder da oração. Foi respondida. Sustenta esse joelho. Certíssimo. Né? Então, isso é importante. Vamos falar aqui um pouquinho do lado profissional de vocês. Vocês são farmacêuticas, né? Olha, gente, por isso que eu digo que elas são comadres, né? Eu digo comadre, né? Comadre, porque as comadres. O bom é chamar comadre, né? Pastor, é só falar as comadres. As comadres. Né? Cadê as comadres? Então, as comadres, olha, veja só, elas são cunhadas, né? Elas são amigas irmãs, e têm a mesma profissão, né? São farmacêuticas. Isso. E vocês empreenderam nesse ramo, né? São esposas também de empresários, né? E me diga um pouquinho, vamos falar um pouquinho desse mercado, do como é esse mercado farmacêutico, né? Vamos desvendar um pouquinho esses segredos. Qual seria, o brasileiro, ele consome muitos medicamentos, né? Até se automedica demais, né? Que não é bom, né? Então, vamos dizer assim, o que acontece que o brasileiro consome tanto remédio, tanta medicação, e quais são as medicações, assim, preferidas, amadas pelos brasileiros? Genericamente, vocês podem me dizer assim? Andréia, a automedicação é complexa, porque não envolve só a pessoa querer ir lá comprar e usar. A gente, às vezes, muitas pessoas não têm acesso a consultas médicas. Sim, é verdade. Não tem dinheiro, não tem acesso à saúde para ser orientado, né? Então, E toma qualquer um remédio, toma né? qualquer remédio indiscriminadamente. Assim, o ideal seria que ele fosse uma consulta médica, para o médico diagnosticar e tudo. E o auxílio do farmacêutico é fundamental, né? Mas nem sempre ele tem essa paciência, a cultura de chegar no profissional e pedir ajuda, né? Até porque o sistema de saúde do Brasil, eu devo dizer, é um sistema muito bom. Sim, né? sim. Só que às vezes demora um pouco certas consultas, né? E o brasileiro às vezes Falta tem gestão para poder ajudar o povo a Exato. ter acesso, né, ao que É mais rápido, né? sim, ao que é necessário para poder ele ter a cura mais, Sim. né, mais rápida, Usar mais efetiva. o remédio efetivo. Exatamente, exatamente. E às vezes ele tá com dor. Sim. E tá lá. É o meio. recurso que ele tem, é o meio que ele tem, coitado. Vai na farmácia e... É. E qual é o remédio mais consumido? Assim, os brasileiros gostam. Menina, para dor era muito tempo atrás, a dor estava, né? Anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios.
Mas hoje está bem para o lado do emagrecimento. Porque todo mundo quer ser belo, pelo né? Todo mundo quer menos ser na belo, nossa quer ser região. magro, Sim, né? Sim. No Distrito Não, Federal. assim, eu falo assim, no quesito do poder de comprar, de Sim. aquisição, Certo. é mais nesse Sim. mesmo, né? Isso é uma coisa até interessante, né? Porque eu já ouvi falar também que os ansiolíticos são muito consumidos, São. já foram, né? Então, assim, mas... São. São, Ansiolíticos né? são São. consumidos. Antidepressivos são Sim. consumidos. Eu acho que agora na pandemia aflorou muito mais por causa dessa busca, da necessidade de buscar realmente um profissional Sim. que cuida da mente. E aí o ansiolítico tratar entra. E também, né? tratar, né? Tratar. Aí o ansiolítico entra como consequência do acesso que a pessoa teve à consulta, né? Certo. Porque ela não vai poder tomar sem a é prescrição uma- médica controlada, É um né? medicamento É controlado. verdade. Então, se consome menos porque ele é controlado, né? E o de emagrecimento, nós estamos tendo umas linhas que não são Sim. controladas. É. Então, É verdade. a pessoa é tem verdade. mais acesso. Tem mais acesso. É verdade. E todo mundo quer ser belo, né? Hoje, no dia de hoje. Vamos e venhamos. Você quer se sentir também bem com o seu corpo. A gente precisa ter a autoestima, né? É. Mas é uma Mas questão para de a saúde sua também. Questão de saúde, A sua eu saúde. fiz dieta, né? Emagreci 30 quilos, agora eu tô sem vergonhamento, engordei um pouco, né? Doutor Tiago, eu quero trazer ele aqui de todo jeito, né? É. Mas engordei um pouco, mas o que é que acontece? Eu fiz por saúde, Sim, né? Pra não, tem que me ser. livrar de uma cirurgia grande. Eu acho que esse é um motivo né? Racional e razoável, razoável, né? Para a sua autoestima, para o seu bem-estar, né? Mas não para mostrar aos outros, que eu sou assim, que eu sou mais magra, que eu sou isso, que eu sou... Eu sou né? forte, eu sou isso, né? Mas em Brasília, especificamente, as pessoas se cuidam, tomam muita vitamina. Cuidam. Então, Isso é um o lado mercado bom. de vitamina sai muito, tem muita Brasília, procura. Brasília em si, como cidade, né, as pessoas se cuidam muito, tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, então ela tem essa consciência de o tratamento, né, e que envolve várias fases, né, Sim. então, na hora que eu preciso, por exemplo, de uma vitamina, eu tomo uma vitamina, né, sim. isso é interessante. Me diga uma coisa, eu vou falar lá de João Pessoa, menina, aqui em Brasília já tá quase desse jeito, todo canto que eu ando tem farmácia. Como lidar com essa concorrência? Porque tem farmácia. Como é essa? Por um processo? lado, é saudável porque gera essa briga do preço e favorece... Pra gente, cliente. Para o cliente, né? Mas... Pra vocês Pra também, que são nós clientes também. Sim. A concorrência é boa, porque te instiga a melhorar. A melhorar, Entendeu? Entendi. Então, a concorrência, ela tem esse papel também. Sim. Como é que vocês fidelizam seus clientes? No atendimento. É o segredo, vamos dizer assim. Um dos o segredos. atendimento. Eu acho que o mix de produto é importante também, Sim, porque... oferecer. Se eu vou no mercado só para comprar biscoito e aquele mercado não tem biscoito, eu já não compro lá mais. Não vou nem lá, Né? não tem Então, biscoito. Exato. Se você não tem aquilo que para diversificar o seu olhar, aquilo que é acessível, cosmético, isso é importante Cosmético também porque a vende farmácia muito, não né? vive só de medicamentos. Aliás, a margem dos preços para nós do medicamento é muito pior do que os dos cosméticos. baixa. É baixa. O cosmético é melhor. O medicamento A não vai... beleza. O medicamento não sustenta o custo. Ah, sim. Isso é importante. Então, uma coisa, eu digo sempre aqui, por exemplo, na cantina, que é meu gueto aqui de venda, né? No Maná. É, né? no Maná. No Maná, eu digo, olha, só vende quem tem para oferecer. Sim. Não é? Sim. Nas farmácias também Sim, são assim. sim. E você fideliza com atendimento, Sim. o bom atendimento. Sim. Atenção, cuidado, né? Sim. A gente Cumprir. recebeu uma crítica. Sim. Eu tive um caso aqui de uma querida aqui, que está até trabalhando no spa comigo, fez uma crítica e a gente correu atrás e resolvemos o problema. Tá certo. Ela entendeu o posicionamento, o que aconteceu, ela, graças a Deus, compreendeu. Sim. E depois ela falou, nossa, da mesma forma que eu critiquei e falei que eu não queria mais, vocês resolveram imediatamente. Então, isso para nós é bom, porque Agilidade você... no atendimento, e que você quer buscar melhorar, né? A crítica faz você melhorar, né? Sim, verdade. E você tem que investir no funcionário Sim. para ter tudo isso. Treinamento. Treinamento. Sim, valorizar o funcionário. Sim. Porque eu vejo muito assim, que o funcionário é um bom funcionário, não só pelo salário que ele ganha, mas como também ele é tratado. Sim, Bem tratado, e gostar do que faz. O posicionamento da liderança é importante para estimular. Não ser vacilante, Sim. né?
É verdade. Me diga uma coisa, as farmácias, elas precisam contar com tecnologia. Sim. Porque é o que eu penso assim, eu acho interessante. Você chega lá, olha, às vezes, né, tem esse remédio tem na minha outra filial. Tudo isso é tecnologia. Qual é a importância da tecnologia dentro de um sistema de É farmácias? fundamental, né? Assim, para o operacional é fundamental. Porque o que acontece? Tem algumas lojas que a gente não tem um determinado medicamento, porque aquela loja Não tem espaço. não tem a procura. Sim, Também. também. Então, então se não é o perfil da região, você não precisa ter aquele medicamento, mas a gente tem o recurso de buscar e levar na casa do cliente, ou ele buscar depois, mas a gente oferece Isso tudo é da serviço tecnologia. por Sim. causa da tecnologia. Então, o que eu faço? Eu tenho essa xícara aqui na filial 19. Eu vou mandar buscar porque eu tenho no meu controle que Você nem existe fala esse pro medicamento, cliente. entendeu? Você já... Então, você fala, vou buscar, entendeu? Então, assim, é fundamental. E outra coisa que também a tecnologia ajudou muito a gente. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem um uso contínuo, né, de uma medicação. Pra você perceber Aí, o que ele- 5 dias antes, que eu sei que lá no meu sistema tá falando, aí eu dou uma ligadinha para ele, Olha, falo, isso é fulano, interessante. Tá Olha, acabando. Principalmente aqui no lago, que tem uma Sim, população já mais mais idosa, idosa, é. tem dificuldade até de locomoção. Sim, Isso tudo sim, é importante, né? E as características de cada área que eu acho também. Por exemplo, aqui no Lago a gente tem uma filial que dá uma atenção melhor pro idoso. Né? A estrutura né? de loja, a gente conseguiu Sim, fazer isso conseguimos. aqui. Porque Brasília tem uma situação muito complicada para segmentos É porque de forma os espaços geral. são pequenos, São né? pequenos e caros. É verdade. E vocês lutaram muito para estar Muito, aqui. Eu muito. também, eu ficava, ô Patrícia! Muito, Ô, muito. Karine! Não tinha ponto. Mas vai dar, deu certo deu. já. Já Graças deu, a Deus, Já em deu. nome de E Jesus. me diga outra coisa. Sendo empresários, família empresarial, as mídias sociais, como é que lida? Qual a importância? Qual é a realidade para o mercado de vocês? É fundamental, não é? Me falem desses assuntos, as mídias sociais. É o futuro, né? Não tem como viver hoje em dia, fechar os olhos para um Instagram, para um site, você tem que ter, né? Você, por exemplo, enviar um e-mail para um cliente seu, falando aquilo que você faz. Até um WhatsApp mesmo, né? Mais Isso, rápido, um né? WhatsApp. As meninas, as gerentes, geralmente, Tem já. se não tem, é para ter, né? Não, elas têm. Tá? Não tem. Elas E o têm. visual, né? O visual chama muito, Sim, né? sim. Às vezes eu não estou lembrando Às de um vezes eu não filtro compro. solar e... Nossa, tô precisando de filtro. Disposição também importa da Importa. Sim, Importa muito. muito. Você sabe que é uma coisa curiosa, né? O mercado de varejo, a gente tem assim, as coisas melhores Sim. são para o lado direito da loja, porque a tendência do cliente é ir para o lado direito. Então, são coisas que a gente tem que estudar. Isso é fruto de muito estudo, né? Muito curso. Para ver qual a tendência do cliente, o comportamento, né, do cliente. Para favorecer o comércio, o seu segmento, né? Exatamente. Agora me diga, falando um pouquinho mais da profissão de vocês, exclusiva assim. É bom ser farmacêutica? Eu Você gosto muito. Me Olha realizei só. muito. Eu acho que, independente da profissão, você tem que gostar. Sim. Né? Tudo que você faz com amor, com carinho, dá certo. Eu caí na farmácia de paraquedas. Foi Deus. Como foi essa história? Eu quero agora Saber, olha, quero saber. eu mudei Sou pra curiosa. Então, eu mudei pra cá com 21. Não tinha feito faculdade ainda, tava naquela, faz direito, faz isso aqui, faz isso aqui. Meu marido tinha 2 anos que tava na economia, mas Deus é perfeito. Amém. 2 anos que ele não saía do primeiro ano porque ele tinha que jogar bola. E era mesmo no dia da aula? Era todo dia, o sim, futebol, entendeu? Não dava. Não dava para competir tudo com... Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou com você, faço economia, anoto tudo, você joga sua bola. Eu não tinha passo pra nada, você. que eu não conhecia ninguém, foi ótimo pra mim, aí passei e entrei na classe deles, fizemos economia juntos. Aí eu já estava no banco, já trabalhava tal, mas ralando, ganhando pouco, fui estágio um tempo, aí me chamaram para efetivar, quando me chamaram para efetivar eu tive a Marina. Aí ele virou e falou assim para mim, ele mexe, a família toda já mexia com isso, né, muitos anos. Ele falou assim, você não quer fazer farmácia, não?
Já que você fez economia pra mim, agora faz farmácia pra você. Você não quer fazer, Tipo porque isso. aí você não vai ter que trabalhar em banco, ficar fora, tal. Tem a dia Marina todo, né? pequena o dia todo. Naquela época, né, que eu comecei a fazer, você podia só assinar. Você assinava vários, você não tinha que ficar. Quando eu comecei, minha filha, porque quando eu terminei já não era mais assim. Já foi iludida. Não foi já favorável, foi enganada. Foi. Foi enganada. Né? Não foi favorável. Mas eu fui de gaiato e eu me apaixonei. Na época só tinha farmácia bioquímica, Sim. não tinha. Agora você tem, né? O curso, ele. Ele desmembrou, na Desmembrou. verdade. Né? É, Na nossa época tinha que fazer a Tem- bioquímica. é. Farmácia bioquímica, é uma Agora você especialidade faz dentro da farmácia. uma complementação, Hoje no não, caso, hoje né? o farmacêutico ele estuda para ser farmacêutico generalista. É. E daí é que ele busca a especialização que ele quer dentro do segmento. ramo, E como é? Me diga, o que é que um farmacêutico faz mesmo dentro de uma farmácia? Menina, assistência farmacêutica, orientação farmacêutica, né? Hoje em dia. Eu sei tem que eles um me leque cobram grande. muito as receitas. É. Porque eu tô dentro do perfil Na que verdade. compra remédio pra emagrecer. Porque cuida do armário de controlados, né? Controlados, da assistência farmacêutica, né? Orientações mesmo, mas o farmacêutico ele não se limita só a estar atrás de um balcão, né? Tem uma infinidade de coisas que ele pode agir. Laboratórios de atuar, né? Sim. Laboratório de análises clínicas, medicamentos na indústria Indústria farmacêutica, farmacêutica. Sim, desenvolvimento de alimentos, alimentos, Alimentos. desenvolvimento de cosméticos. Pode fazer uma infinidade de coisas que Écio tem 2 sobrinhos que são farmacêuticos e bioquímicos. sim. Um tem um laboratório. É. Então, porque o bioquímico, né, Exato. ali já. Um tem um laboratório. Sim. Lá em Araruna, na cidade Aham. dele. Ele se deu muito bem indo lá. E a outra, ela trabalhava, era gerente de uma farmácia grande lá em João Pessoa e agora foi trabalhar num laboratório. Acho que influenciada pelo primo e o primo lá vai por aí. Eu pulei nos segmentos. Eu trabalhei na análises clínicas primeiro, depois surgiu uma oportunidade na manipulação, que é Sim. muito bacana, porque você vai criar muitas coisas, você tem a oportunidade de criar, estudar, é como uma coisa mais química, assim, né? E não só na drogaria, assim. Então, é bacana demais. você Aqui a criar. gente tem uma amiga muito querida, Sim, a Fernanda Fernanda Yamada, que foi colega. até empreendeu nessa área de farmácia Sim. de manipulação, Sim. né? Também o farmacêutico atua aí Isso, também. e tem a farmácia hospitalar, Sim, né? É uma Dentro do infinidade hospital de precisa coisas. de um farmacêutico para Então, cuidar. vocês dão uma da dica farmácia de quem hospitalar. quiser fazer farmácia, é bom. Você sabe que a princípio eu queria fazer odontologia. Sim. Mas não trocaria nunca, continuaria na farmácia. Não mudaria, porque eu me realizei. Deus escreveu o contrário. Com amor, porque você vai estar ali Essa é a liberando dica, medicação. Karine. Essa é a dica para quem com quer amor. fazer. É amor. Tudo com amor é Sim, melhor, né? Um tudo com temperinho, amor é melhor. né? E você vai estar mexendo com vidas, porque se você, igual na manipulação, se você manipular ali uma medida errada, é como dizem, né? alto risco, né? A droga ou ela pode Não é grama, te é salvar ou micrograma. pode matar ou curar. Pode Exatamente. matar ou curar. É micrograma, são dosagens Eu já muito, estou muito dizendo pequenas. grama. Porque, né? Tem. Mas o risco é muito alto. É muito alto. Mas Vale a competência. pena. Né? Quem faz com amor, com É dedicação, verdade. estuda. Então, o objetivo do nosso programa é exatamente isso. Eu sempre trago pessoas assim bem diversas, né? As pessoas nem imaginam quem vai ser o nosso próximo convidado, mas a intenção é essa, porque eu creio que o que vocês estão falando aqui, uma pessoa está lá nos assistindo, esperando essa resposta. Sim. Porque sempre nós somos a resposta de Deus. Sim. Então, talvez alguém esteja indeciso, né? E hoje vocês foram... Você sabe, hoje o farmacêutico pode voltar para o lado da estética, Sim. ele pode aplicar botox, fazer Sim, olha só que preenchimento, maravilha. acupuntura. Olha só. A acupuntura tem muito Exato. farmacêutico Então, olha, praticando. e vocês hoje podem ter sido a resposta que alguém estava esperando e Amém, precisando. tomara, né? Então, esse é o sentido do nosso programa, essa é a intenção do nosso programa. Que sempre, quando a gente fala da nossa vida, do nosso exemplo, vai ser a resposta para alguém. Sim. Tá bom? E o lado empresarial está pronto Sim. para vários Tem desafios. mais concorrentes. Mas quem gosta de adrenalina tem que Pode ser empreender em empresário. farmácia. Pode empreender, não só em farmácia. Pode ser em empresário de qualquer- modo geral. Muitas coisas, né? Eu estou dizendo assim de farmácia porque, né? Porque os nossos maridos mexem com isso há anos e não são farmacêuticos.
farmacêuticos. Pois é, verdade. Sim. Mas olha como eles são sabidos, viu? Pois é. Empresários sabidos, casaram com 2 farmacêuticas. Menina, porque teve uma época, hoje eu lembro disso. Falo, Rodrigo, Tu é mala. Tu é mala. Porque Tu é um jogador bom de bola. teve uma época que teve uma conversa que para ser dono de drogaria tinha que ser farmacêutico. Sim, Eles estavam querendo criar uma lei assim. Isso, certo. criar uma lei dessa. Vocês já estavam dentro. Não, aí meu agora marido os disse que maridos... não ia estudar, não ia fazer farmácia. Aí ele falou, então você faz, que eu não vou ficar 5 anos lá estudando, não. Teu futebol, Karine. Mas teu marido joga bola muito bem. Joga, Viu? joga. Júnior joga bola também, Patrícia? Joga bola também. Pois então, Joga minha bola. filha, eles jogam bola muito bem, viu? Fizeram 2 gols. Foi. Foi. Acertado. O Júnior foi mais inteligente, já casou logo com a farmacêutica. É isso mesmo. Vou logo casar com a farmacêutica, não é não? Mas é assim. É. Vamos agora para aquele quadro que eu falei com vocês, que seria o ioiô. Aham. Responder, se possível, com a palavra, né? Tá. Eu vou perguntar para uma, para outra, né? Que vai ser uma palavra em nome de Jesus. Ai, Jesus, vamos. Jesus. Qual a sua meta para o amanhã? Buscar Melhor- mais conhecimento em Cristo. Melhorar. Minha Melhorar. meta é sempre melhorar. Definir sucesso com uma palavra. Uma palavra? Pode ser 2, não? Sem vaidade? Definiu. Eu acho que o sucesso não pode ter vaidade. Tá certo. Sem vaidade. Se possível, com a palavra. Se. Sucesso. Bem-estar. Porque Sim. não adianta É você verdade. ter sucesso. Você tem que se aproveitar não também do tiver. que constrói, né? Sim. É verdade. Me diga uma coisa. O tempo é orgulhoso. Não volta. Mas se ele perdesse um pouquinho do orgulho e voltasse, o que você faria de novo? Melhor. Nossa, difícil, né? Se fosse fácil, Nossa, porque... Nossa, com não uma palavra. estaria aqui. Não, você pode, não, se é não porque, der. assim, não tem arrependimentos quando você constrói. Sua vida é uma construção. É. Você tem que aprender com ele, independente de ter acertado ou não, para não errar mais. Sim, não errar mais. E aí, Karine? Eu amaria as pessoas melhor do que eu amei. Certo, muito bom. Qual o seu time, já que a gente falou tanto de futebol, qual o seu time na vida? Ah, Jesus, jogo no campo dele total. Espero conseguir, né? Sim. Você, Karine? Tentamos. Tentamos. Joga, né? Máscara. Você costuma usar no dia a dia? As máscaras? Não. É você mesmo. Não, sou eu mesma. É, assim, a gente se contém, porque tem determinados momentos que a gente não pode abrir e tem que esperar momentos até pra gente ser sincero um com o outro. A gente tem um lema, né? Nós estamos agora desenvolvendo o Spa da Alma e a gente tem um lema, né? Sim. Que a gente só falar quando puder ser ouvida. Sim, né? exatamente. Às vezes a E gente você não tem pode que falar esperar um tudo. momento, né? Às vezes não é que você não tá fingindo, é você esperar um momento, porque senão você fala e ninguém vai absorver naquele momento, Sim, é verdade. né? Então, não vai adiantar jogar fora a tua verdade. palavra. Karine, e tem Eu demorei a usar máscaras, mas eu acho que também é necessário, tem hora. algumas vezes para se proteger? Até para você proteger o próximo. Uhum. É, também, né? Me diga uma coisa. Você já usou dessa proteção, vamos dizer assim, uma desculpa para se proteger de alguém, de alguma coisa, de alguma situação? Já. Já, Karine? Já. É no que vocês acreditam para a vida. Eu acredito nisso. Em termos de sentimentos, assim, pode ser, né? Eu acho que humildade cabe em qualquer lugar. E educação. Certo. Respeito. Respeito. Quem é você? Quem é você no grupo? Você é a que se silencia? Você é a que fala? Você é a que acaba o grupo? Como é esse negócio aí? Porque, Amiga, né? eu não preciso, eu sou a que falo, você já sabe. Não, essa pergunta para mim não vale. Né? Não tem. Eu acho que eu sou mais agregadora, assim. Ah, sim. Você é a Eu- que chama o povo. Vem, vem. Eu não gosto de me sentir desconfortável num lugar que eu não conheço, então eu não gosto de ver ninguém desconfortável. Certo. Me diga outra coisa. Você é assim ou assado? Depende da hora. Circunstância. Você está dizendo, vocês estão entendendo que tô ou entendendo. você faz as coisas rápido ou você quer um Depende, assado, né? depende. Porque tem hora que atrapalha. Se fizer rápido, acabou com tudo. Eu já fui muito assim. O rápido demais traz inconsequências. Em determinados Você gosta de momentos. fazer ou receber, vocês duas?
Ah, os dois, né? Eu gosto muito de fazer. É. Eu gosto mais. Falando das viagens, né? Parece que a gente só vive viajando, né? Tomara. Quem vê assim... Profetiza. Tá na hora. Mas veja só, vocês, eu já vi um perfil de vocês, né? Vocês são muito agregadoras e são muito servidoras, gostam de servir as pessoas, porque a gente já passou alguns perrengues nas viagens Já. e vocês, aí as meninas, né, que a gente gosta, as comadres abrem a mala, eu fiquei também Mas frustrada. ela é mais do que uma. Olha, eu Vamos fiquei tirar a honra de frustrada. quem tem. Ei, Não, eu você é fiquei assim. frustrada que vocês duas andam com mais remédio do que eu. Amostra, a gente ganha muito amostra. Quando abriram a mala, metade era remédio. Eu digo, sangue de Tinha uma Jesus. mala só de remédio. Graças a Deus. E se viu, E né? ainda tive raiva, porque o que precisou mesmo não Olha, tava eu lá. acho que até nisso Deus faz a gente andar junto. Porque a Patrícia é muito. É. Tem hora que eu falo, amiga, vamos aproveitar um pouco. Verdade, me tempera. Mas isso é bom, Mas né? eu também bom, preciso. é bom, Porque às vezes é ela bom. enxerga coisas que eu não enxergo. Aí ela fala, Karine, eu amo. Quando a cautela imobiliza vocês. Você quer ver uma coisa que me imobiliza? O diabo é astuto, né? É, Quando mexe com o Senhor. sim. As coisas do Senhor na sua vida. Sabe? Me entristece, porque não tem nada a ver com as... Eu sou falha, eu sou um ser humano falho, né? E as pessoas, quando você é de alguma igreja, você, né, fala de Deus, você fala de Cristo, você fala de Jesus, qualquer coisinha que você faz de errado, e eu não sou perfeita. Vai ser julgada. Ah, mas você não é a ungida de Deus, você não é... Não sei o que, A crente. A crente. Você não vive com essa Bíblia na mão falando aí versículo. Isso me entristece, me paralisa. Sim. É uma É, coisa né? que eu preciso trabalhar em É, mim. Porque é não era entender para que paralisar. Era pra lhe entender- imobilizar. não sou, era. mas só acontece isso. Entendendo que nem todo mundo tem o conhecimento e a É intimidade que a gente verdade. buscou E a hoje, gente né? não precisa julgar também. É. Não é aquela história, cada um tem seu tempo. É. Mas É. você tende... O diabo é tão astuto que você tende a... Não, vou sair daqui porque aqui não é minha área, né? Você tende... E isso é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim ainda. Me diga outra coisa. Para onde as palavras de amor não são ditas? Ditas por mim? Sim. Por exemplo, eu não vou declarar meu amor por isso, por aquilo outro. Eu sou muito de doar, assim, o amor, assim, independente de ser receptivo ou não. Sim. Porque eu acho que essa é a minha obrigação, assim, né? Então é difícil você falar assim, aqui eu não vou expressar um carinho ou um amor. Né? Eu acho que ele não pode ser fingido. Certo, ótimo. Então você não diz para o fingimento. É, exatamente, Beleza. isso sim. E você, Karine? Olha, eu já tive algumas situações que eu acho que eu teria que agir melhor, ter falado, né? Sim. Algumas foram para o arrependimento, outras foram para o tempo, que aí você amadureceu e falou depois, né? Certo. Mas eu tento me expressar também, orando antes, Sim. buscando a Deus, né? Porque para não jogar também pérola aos porcos. É verdade. Porque É verdade. às vezes eu já fui muito, eu sou impulsiva, mas já Sim. fui mais. E às vezes você joga pérola aos porcos. É verdade. Então, É verdade. Vamos valorar as coisas da nossa vida? É, sim. Então, veja só. Quanto você receberia para mudar de profissão? A gente falou tanto. Não receberia nada, não mudaria. Você mudaria, Karine? não. Neste exato momento, não. Me diga quanto você pagaria para ter uma pessoa aos seus pés. Nada, porque ela tem que vir por amor, não por eu pagando. Verdade. Acho que eu não pagaria porque eu não gosto de ninguém me melando. Não queria ninguém nos meus pés, não. Esse negócio, entendeu? Uma boa resposta, Karine, porque a melhor tinha sido a de Liv, né? A de Liv com o pastor Elinaldo. Fez essa pergunta e ela disse assim, não pagaria nada não, já tenho, ó. Né? Me diga, quanto você pagaria para ficar longe das redes sociais?
Não, assim, ela tem que ser bem aproveitada. Então, o valor dela é quando você usa para o bem e ser bem aproveitada, principalmente para divulgar o reino. Sim. E você, Karine? Eu acho que tem isso aí é uma coisa. Quanto eu pagaria para ficar longe? Nada. Quanto você receberia para renunciar a um sonho? Ah, só se Jesus falar, ó, porque se ele, Larga se ele tá me fazendo aproximar do meu sonho, eu vou negar uma bênção de Deus? Quanto vale um exemplo para vocês? Ah, tudo, né? Vale. Testemunho Um é exemplo tudo. bom, É. vale muito, edifica, fortalece. Sim. Às vezes é aquilo que eu estava Edifica, falando né? agora. Às vezes a pessoa está precisando ouvir aquilo, às vezes eu estou precisando daquilo. Né? Quantas Uma vezes eu força. já não liguei a internet, coloquei lá num culto, numa coisa, e Deus falou comigo. Sim. É verdade. Né? É verdade. Quanto custa a paz para vocês? Não tem valor, né? Hoje em dia, a paz. Paz é bom demais. A paz não me custa nada porque eu tenho Jesus Cristo. E Ele é que me dá paz. É. E quanto custa um amigo? Ah, tem muito valor, né? Um amigo verdadeiro, um amigo que paga o preço, anda com você, te fala verdades, né? Porque o amigo não é só Te que fala o que você quer consola, ouvir. que Não. ri. Fala a verdade. Exato. Esse é o Então, verdadeiro assim, amigo. O verdadeiro amigo tem muito valor, né? E eu acho Tá que faltando hoje em dia muito isso. hoje em verdade. dia As tá pessoas- caro. Tá caro, é verdade. Tá caro. Quem é Jesus para você? Para você, Ah, Karine? tudo. É tudo, tudo. Sem ele eu não tenho meus filhos, sem ele eu não tenho família, sem ele eu não tenho paz. É tudo, tudo. 100%. Jesus foi a minha válvula de escape. Foi o meu. Eu digo, eu procurava, mas quem me achou foi Ele. Ai, que bom. Era aquela história de Jó. Na realidade é Jesus quem nos acha. Quem né? nos acha. eu te conhecia só de ouvir falar. É. Né? Não conhecia de perto, de intimidade, Sim. né? Me diga outra coisa. A gente tem uma pergunta tradicional para terminar o nosso programa. Qual o tapa do dia? O tapa é uma frase, um pensamento, um exemplo que você quer deixar para as outras pessoas. Eu diria que, principalmente no momento que a gente está vivendo, é compaixão. Sim. A gente precisa tirar o olho dos outros e observar os outros no sentido de querer saber da vida dos outros e olhar para os outros Com amor, para saber né? Mais o amor, que ele está compaixão. sentindo, mais compaixão. As pessoas estão sofrendo muito, né? Sim. E coisas que a gente vem aprendendo ao longo da vida é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade. Deus vai, o sofrimento vai, a alegria vai, a dor vai, tudo vai passar, tudo passa. E Sim. Deus sempre nos alegra e nos dá vitória na luta. É né? verdade. Você, Karine. O seu tapa do dia. Comece por você. Ah, ótimo. Esse tapa é Comece excelente. por você, porque às vezes a gente quer tanto ajudar os outros, a gente quer amar, mas você ainda está precisando achar a sua identidade, achar o seu valor, achar Deus na sua vida e está querendo ajudar o outro. É Então, verdade. comece por você. Que bom. Bom conselho de vocês. E vocês querem complementar a nossa conversa? Nós já estamos chegando no final. Ah, André, eu espero que todas essas ações, né, que alcancem as pessoas, né, Sim. de alguma forma, né? Sim, com certeza. A gente não sabe o alcance que vai ter, mas que seja bênção na vida das Amém, pessoas. amém. Porque eu tenho recebido quando eu vejo Olha aí. o Pode Falar, né? Eu tenho me feito refletir muitas coisas. Que bom. Porque são visões diferentes, né? Sim. E uma também das nossas intenções é isso, né? Nós somos pessoas diferentes. Sim. Somos únicos para Deus, mas somos pessoas diversas. Amplia nosso viver, assim, nossa visão, né? De conceitos, por causa da vivência Sim, dos outros, é verdade, né? com certeza. É muito bom. Karine, você quer complementar um pouquinho? Eu só quero agradecer a oportunidade Muito de estar bom ter aqui com vocês você, porque é uma oportunidade maravilhosa, Que né? bom. Foi uma conversa muito agradável, viu? E eu quero Obrigada, dizer André. para vocês que estão aí nos assistindo, indica para uma pessoa, fala que nós temos esse assunto maravilhoso, nós rimos muito aqui, e que as comadres são uma bênção. E eu quero dizer que aqui é o lugar da graça de Deus. Aqui tem um povo que a graça de Deus faz parte da Amém, nossa verdade, comunidade. é verdade. Né? E eu quero dizer que nós temos uma programação toda especial para você. Nos visite. Nós ficamos aqui no Lago Norte, no final, na 13, e é uma bênção. Eu tenho certeza que eu não estou falando mentira. Não, né? de jeito nenhum. Então você venha ser abençoado Amém. aqui na nossa convivência e vão encontrar as comadres. Sim. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.